Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre infecção, lavagem das mãos e tipo de luvas. Eu sou Anne Coelho, enfermeira, professora há 15 anos e estou aqui para ajudar você a superar seus medos nas práticas hospitalares e a conquistar o seu primeiro emprego na enfermagem. Então já curta esse vídeo, siga o nosso perfil para não perder mais dicas valiosas como essa. Vamos lá! Infecção é uma ação exercida no organismo decorrente da presença de agentes patogênicos, podendo ser por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. A infecção hospitalar é uma infecção adquirida durante a internação do paciente ou cliente, como queiram. Pode se manifestar durante a internação ou mesmo após alta hospitalar, até 72 horas depois dessa alta. A infecção hospitalar, ela está associada com a hospitalização ou procedimentos hospitalares. Quais seriam esses fatores de risco para ocorrer a infecção? Idade, doenças de base. Anne, o que seria doenças de base? As doenças de base são todas as doenças que você carrega contigo ao longo da vida. Exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou hipertensa e tenho rins policísticos. Todas as vezes que eu vou ao médico, que eu vou numa clínica, num hospital, aonde quer que seja, a gente costuma passar por uma anamnese, algumas perguntinhas, e que sempre perguntam: você tem alguma patologia? Ou você tem alguma doença de base? E eu digo: sim, rins policísticos e a hipertensão decorrente deles. Então, a doença de base é o que acompanha você ao longo de sua vida. Desnutrição, uso prolongado de medicamentos, o tempo de hospitalização, procedimentos invasivos, técnicas de uso e processamento de materiais inadequados. Todos esses pontos que eu acabei de dizer são fatores de risco para ocorrer a infecção no paciente. Fontes ou reservatórios de micro-organismos. Os micro-organismos, eles apresentam muitas fontes ou reservatórios para desenvolver-se entre eles. O próprio organismo, insetos, animais, objetos inanimados, vacinas, os alimentos. Então, vamos lá. Tipos de infecções. Nós temos as infecções endógenas, que elas podem ocorrer quando parte da nossa flora natural, né, desse paciente sofre alterações, convertendo-se em patógenos por modificação de sua estrutura. Exemplo, a candidíase vaginal, causada por micro-organismos que já estavam presentes no organismo. Então, elas já estavam presentes no organismo hospedeiro, sendo, portanto, uma autoinfecção. Então, as infecções endógenas, elas são uma autoinfecção. Exógena, resulta de micro-organismos externos ao indivíduo que não faz parte da flora natural, adquirida de fora para dentro. Exemplo, bactérias, vírus, fungos, entre outros. Os modos de transmissão. Nós temos a transmissão por contato, exemplo de doenças que necessitam um isolamento de contato, né? As infecções por bactérias multiresistentes, que são elas, né? Que no caso que seria o Clostridium difficile, que é uma inflamação no colo causada pela bactéria. Quais são os sintomas? Seria a diarreia, dor de barriga e febre. Então, o modo de transmissão de contato
Um exemplo é o Clostridium difficile. Nós temos o Staphylococcus, que são as bactérias mais normais que acometem seres humanos, e eles podem propagar pela poeira, através do contato da pele. Exemplos: furúnculos, celulite cutânea, espinhas cheias de pus que aparecem na virilha, hepatite A, escabiose, entre outros. A transmissão por contato pode ser direta, que é a transferência física direta de um indivíduo infectado e um hospedeiro vulnerável. Exemplo: manusear um paciente infectado e logo em seguida manipular outro, sem lavar as mãos, seria a infecção cruzada. De forma indireta, o contato pessoal do hospedeiro vulnerável com objetos inanimados contaminados. Um exemplo: agulhas, roupas de cama, as comadres, os papagaios, né? Que comadre e o papagaio são aqueles reservatórios que nós utilizamos para entregar ao paciente ou a acompanhante para que o paciente faça as necessidades fisiológicas, entre outros. Gotículas. O agente infeccioso entra em contato com a mucosa nasal ou oral do hospedeiro vulnerável através de tosse ou espirro. Exemplo: a gripe, né, a influenza, a pneumonia, entre outros. E também pelo ar. Núcleos secos de gotículas, ou seja, resíduos de gotículas evaporadas que permanecem suspensas no ar quando o indivíduo infectado espirra, fala, tosse, entre outros. E o exemplo seria tuberculose, sarampo. Também temos essa transmissão por vetores, que são os insetos, os mosquitos, as pulgas, carrapatos, piolhos, são diversos. Por veículos, itens contaminados, exemplo, sangue, secreções, soluções, entre outros. Nesses casos, o isolamento é recomendado? Como e por quê? Gente, o isolamento nada mais é do que uma maneira de você resguardar o paciente, resguardar você, resguardar os outros integrantes da equipe e também os outros pacientes. Então, como já o caso desse paciente foi diagnosticado como um caso que transmite para o outro, seja lá por esses diversos, né, dessas diversas maneiras que eu acabei de dizer, você precisa isolar. Você isola esse paciente, você vai ali seguir todo o protocolo de tratamento para ele, vai obedecer à distância. Por quê? Porque você evita de estar levando mais contaminação para ele, uma vez que ele está fragilizado, debilitado, e você também evita de se contaminar. Então, essa prevenção protege tanto o paciente quanto o profissional de saúde. Precaução padrão é o conjunto de técnicas que deve ser adotado por todos os profissionais de saúde para atendimento de todos os pacientes, independentemente de seu diagnóstico. Deverão ser usadas quando existir risco de contaminação com sangue, fluidos corpóreos, pele não íntegra e mucosas. É recomendada para todas as situações, independente da presença ou ausência de doença transmissível comprovada. Quais são esses materiais que compõem o conjunto de precaução padrão? Luva de procedimento, avental de manga longa, descartável ou não, máscara simples, óculos protetor, a higienização das mãos, sempre, caixa de pérfuro cortante. Vamos falar agora sobre as áreas hospitalares. Nós temos 3 modalidades dessas áreas: as áreas críticas, as semicríticas e as não críticas. Então, vamos por parte.
A área crítica, elas são aquelas que oferecem risco potencial para a aquisição de infecções em decorrência a procedimentos invasivos frequentes, manejo de substâncias infectantes e por admitirem pacientes vulneráveis a infecções. Exemplo, UTI, centro cirúrgico, unidade de queimados, entre outros. Área semicrítica são todas aquelas ocupadas por pacientes que não exijam cuidados intensivos ou isolamento, que são as enfermarias. Área não crítica são aquelas que não são ocupadas por pacientes. Exemplo, o almoxarifado, a copa, a farmácia, todos esses lugares que não têm um percurso de pacientes. Agora nós vamos falar sobre os artigos hospitalares. Nós temos artigos críticos, que são os artigos que penetram o sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com esse sistema. Exemplo, os catéteres vasculares, os scalpes, gelcos, intracate, equipo, polifix, torneirinha, todos eles. Nós temos os artigos semicríticos, entram em contato com mucosas íntegras ou pele não intacta. Quais são? Materiais de terapias respiratória, cânula endotraqueal, sonda de aspiração, catéter de O2, endoscópios e sondas em geral. Os artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra. Exemplo, termômetros, os estetoscópios, entre outros. Chegamos na parte de fundamental importância para a não contaminação, ou melhor, a não disseminação das infecções, que são as lavagens, né, que nós realizamos nas nossas mãos. A principal via de transmissão de infecção hospitalar são as mãos da equipe de enfermagem, da equipe de saúde, e a sua adequada lavagem é de grande importância. Finalidade: eliminar micro-organismos, consequentemente evitar a propagação de infecções. Eliminar na pele substâncias tóxicas e medicamentosas. Proteger-se contra agressões do meio. Quais seriam esses materiais utilizados? Sabonete líquido, toalha de papel. Anne, por que eu vou em clínicas, em hospitais, em laboratórios e eu não encontro mais aqueles sabonetes em barra, toalhas de pano? Eu prefiro. O sabonete líquido dá a condição de você pegar a tua porção e não manipular o restante. Ou seja, você não contamina. Você usou o seu e aquele outro restante permaneceu higienizado. A mesma coisa as toalhas de papel. Você puxa 2 toalhinhas e enxuga sua mão. O restante das toalhas estão protegidas lá dentro, né, daquele tubo, daquele suporte. Então, você não contamina aquele outro material. Então, isso dá condição de todo mundo utilizar o sabão, utilizar o papel toalha e manter o restante limpo. Diferente do sabonete, que você tá com as mãos sujas, contaminadas, você lava, pega no sabonete e fica ali. Muitas vezes tem gente que não se dá nem o cuidado, o trabalho de passar uma aguinha no sabonete. Fica realmente a sujidade lá. A mesma coisa a toalha. Como nesses lugares tem uma grande quantidade de pessoas o tempo todo lavando as mãos, então o tempo todo essa toalha está molhada. E ali, como no ar, a gente sabe que tem uma grande quantidade de micro-organismos, eles estão ali naquele ambiente úmido, né? Um ambiente propício para essa proliferação. Então, por isso que fica aquelas manchinhas, né, de bolor, preta,
Então, todas as vezes que você lava a sua mão, que você seca nessa toalha, nessas condições, você está sujando, você está com a mão suja do mesmo jeito. E a depender do micro-organismo que esteja naquela toalha, talvez esteja pior do que se você não tivesse nem lavado. Qual seria o método adequado para fazer essa higienização? Abrir a torneira, molhar as mãos sem encostar na pia. Ensaboar as mãos e pulsos, fazendo fricção com o sabão por uns 30 segundinhos é o suficiente, especialmente nos espaços interdigitais, unhas, né, extremidade dos dedos. Depois enxaguar em água corrente, secar as mãos com toalhas de papel, fechar a torneira utilizando esse papel. Gente, se você puxou aqui o papel, secou suas mãos dos dedos para o punho, com esse mesmo papel, você pega aqui, ó, e fecha a torneira. A gente sabe que nem todos os lugares têm, né, a torneira adequada, ou de sensor, ou de pedal. Então, a gente precisa trabalhar e, principalmente, adaptar. Então, a adaptação no meio da saúde é uma coisa corriqueira e a gente precisa se sair bem nisso, né, para não estar contaminando nem a nós e nem o nosso paciente. Observações: retirar relógios e joias. Depois de lavar as mãos, não encostar em mais nada, e se encostar, lavar as mãos novamente. Existem torneiras manuais, né, e com pedais, das diversas maneiras de torneira que você imaginar existe. Mas não são todos os lugares que já estão adaptados com essas novas torneiras. As mãos são as partes mais contaminadas a serem lavadas. Por isso que a gente precisa se policiar, porque a gente está o tempo todo em contato com os nossos pacientes, o tempo todo a gente toca, a gente faz um carinho, a gente manipula todos os nossos materiais de trabalho. Então, a nossa mão, ela é o maior manipulador de infecções que você já ouviu dizer. As nossas mãos, elas precisam estar lavadas o tempo todo. Pegou no paciente, antes de pegar, lava. Depois que pegar, lava de novo. Então, entrou, saiu de um lugar, de outro, o tempo todo, lavando essas mãos. Esfregar e friccionar mecanicamente. Friccionar os dedos e polegares, assegurar que todas as superfícies dessas mãos, né, dessa mão, estão limpas, manter as unhas cortadas e lixadas, sempre rente, né, com a pele, para não dar margem de sujidades ficar ali escondidas ou não, né, muitas vezes a gente até enxerga. E ao secar as mãos, deve-se iniciar das pontas dos dedos, né, das áreas mais limpas, que a gente chama de periferia, para a menos limpa, que seria o antebraço, porque a gente lava até o punho. Então, quando você vem secando, você para aqui. E aí você joga o papel fora. É claro, esse papel ou algum desses últimos papéis, a gente fecha a torneira. Vamos falar agora sobre luvas. Tipos de luvas. Nós temos as luvas de procedimentos, nós temos as luvas estéreo. As luvas de procedimento, gente, são aquelas que vêm numa caixinha. Essas luvas, elas são limpas. Elas não são esterilizadas. Elas não são livres de micro-organismos. Então, com as luvas de procedimento, a gente dá o banho no leito, a gente faz a medicação, a gente pega, né, no paciente que está com a pele não íntegra, nós realizamos uma higienização, uma troca de fralda, ou seja, a gente manipula o paciente de um modo geral, com tudo que vai nos contaminar ou entrar em contato com a nossa pele que não pode, a gente protege com as luvas de procedimento. Já as luvas estéreo,
né, ou as luvas cirúrgicas, a gente utiliza para, de fato, fazer cirurgia, né, no centro cirúrgico e também para os procedimentos que requer que aquele procedimento seja estéril. Exemplo, a sonda vesical, o cateterismo vesical. É um procedimento que requer que nós requer que a gente utilize a luva estéreo, porque a bexiga é um órgão estéreo, então a gente precisa manipular ele, fazendo com que nenhum tipo de micro-organismo chegue até lá. Então, tudo que você faz ali precisa ser estéreo. Observação: para a utilização das duas, tanto a luva de procedimento quanto a luva estéreo, é necessário a lavagem das mãos antes e depois. Então, se você quer aprender mais dicas como essa, curta, compartilhe com amigos que também estão buscando oportunidades na área da enfermagem. E até mais!